Olá, no ar o Economia Ativa, um debate sobre os assuntos que interessam ao país, ao Paraná e a você. Hoje nós vamos falar sobre a cadeia produtiva da mandioca no Paraná. Vamos falar sobre a geração de renda que o plantio desta cultura movimenta e também abordar as condições de trabalho na área rural. E os convidados que vão discutir este tema são da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Paraná, Jair Correia, que é secretário de Assalariados, e Clodoaldo Gazola, assessor da Secretaria de Assalariados. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês situassem para o telespectador o que é a cadeia produtiva da mandioca no estado do Paraná. Nossa saudação aos telespectadores. Bom, a cadeia produtiva da mandioca, ela não diferencia de outras cadeias produtivas, como nós temos a do milho, a da soja, nós temos a do algodão e também nós temos no Paraná a cadeia produtiva da mandioca. Quando nós falamos da cadeia produtiva, ela tem um espaço que ela vai aos poucos, então, fazendo o seu percurso, que começa o preparo do solo, vem o plantio, o cultivo, depois do cultivo aí vem a arranca da mandioca, depois vem então o transporte que vai até as fecularias, até a indústria, e a partir daí então a indústria começa a fazer o seu processamento. E a partir desse processamento, estando pronto esse produto, aí as indústrias vão colocar esses produtos no mercado para a população consumir. Então por isso é que dá-se o nome cadeia produtiva da mandioca. Então esse é o sentido da palavra, que precisa do pessoal que está lá no plantio, que são os trabalhadores, que são os assalariados, que vão cuidar do plantio, que vão cuidar do cultivo e depois também no ato da arranca da mandioca, como nós falamos, aí eles vão então fazer esse trabalho e aí o pessoal transporta até a indústria e com isso vai culminar na industrialização desse produto e vai para o mercado. Clodoaldo, e esse ciclo todo, em média, leva mais ou menos quanto tempo aí do plantio até chegar à indústria? Geralmente a mandioca ela é plantada, ela tem dois ciclos. Você pode fazer um ciclo de um ano, do momento que você plantou, você pode colher ela com um ano ou você pode usar dois ciclos, 2 anos. A mandioca que você planta com um ano, ela tem um tempo de rendimento menor, né, um ano. O produtor tem essa facilidade de ter uma renda mais rápida. Se ele optar por um ciclo de 2 anos, ele vai demorar um pouco mais, mas a renda, né, a quantidade de toneladas colhida por alqueire ou por hectare vai ser um pouco maior. Depende muito do valor da rama, né? Conforme se o preço estiver bom, ele mesmo com um ano ele já pode vender. Se ele vê que o preço pode melhorar no futuro, ele segura a colheita, deixa mais um ciclo, mais um ano, aí ele colhe a mandioca. Jair, e hoje quem está plantando mandioca no Paraná? Pequenos, médios, grandes produtores? Olha, nós temos de ambos. Nós temos o agricultor familiar, que é o pequeno, que planta mandioca, e ele cultiva com a sua força de trabalho da sua família. E ele às vezes contrata lá alguns trabalhadores na época da colheita. E aí nós temos os médios produtores que também estão nessa cadeia produtiva e temos grandes produtores também que também estão produzindo e que aí estão nesse percurso de trabalhar essa produção. E é dentro dessa lógica aí que nós estamos orientando, esclarecendo e também dando orientação para os nossos companheiros e companheiras que são os assalariados rurais com relação à sua atividade, o seu trabalho que ele desenvolve lá nesse cultivo. E também orientamos os companheiros nossos aí, os agricultores familiares, também da sua atuação e da sua responsabilidade, quanto também um agricultor familiar produzindo produto e que seja de boa qualidade, para que esse produto possa chegar aos consumidores de forma que seja um bom produto. Da mesma forma também, os demais que estão nessa cadeia, que tenham essa preocupação em trabalhar qualidades, em trabalhar novas tecnologias, buscando aprimorar as condições de melhoria de produção e também de qualidade para que chegue aos consumidores um produto que realmente venha satisfazer o seu paladar e, além de tudo, um bom produto que seja consumido. Clodoaldo, e para os dois lados, tanto para quem é o dono da terra como para quem é contratado, plantar mandioca é um bom negócio? Sim, atualmente nós estamos tendo, nos últimos anos, uma época de melhor preço para o produtor. Tanto para quem, o trabalhador, né, ele tem uma boa renda hoje,
Mas para o produtor rural também é um excelente negócio. Ele está conseguindo ter bons rendimentos, bons preços para ele poder comercializar essa produção. E assim, depende muito da época, né, do ano. E hoje é uma época favorável, né? Nós estamos aqui no início do mês de abril, hoje, né, falando. E estamos sim com uma época boa e bons rendimentos para os produtores, sim. Há uma expectativa muito boa. Jair, isso tem atraído mais pessoas para essa cultura? Olha, é uma atividade que ela tem tido assim os seus pontos altos e baixos. Dependendo do preço do produto, aí os produtores são atraídos para trabalhar também nessa cultura. E dependendo do preço ele abaixa, que ele tem as suas oscilações de preço, nesse caso, aí acaba no fim que afasta uns produtores. Então essa cadeia produtiva ela não tem assim uma sequência de aumento. Então ela vai, ela volta, então tem toda essa articulação dos interessados nessa cultura, vai depender também de regiões do estado, onde tem facilidade, onde tem menos facilidade, e esse processo então ele articula de forma que ele não é estático só subindo, ele tem seus altos e baixos também. Rodoaldo, e é interessante que essas pessoas que entram, elas já conseguem ter lucro ou às vezes não, precisam de ajuda? Olha, hoje a agricultura ela está muito tecnificada, entendeu? Se você não conhecer o mercado, se você não conhecer a cadeia produtiva da mandioca, como ela funciona, o que você tem que fazer, o que você tem que plantar, você não consegue se manter, né? A mandioca hoje, se você não tiver uma boa rama para plantar, ela não vai ter o rendimento para você cobrir os teus custos. Então tudo depende muito. Eu tenho certeza, se a pessoa que vai plantar mandioca hoje, se ele não tiver um bom conhecimento do mercado, ele tem grandes chances de dar errado. Ele tem que conhecer o mercado. E além de tudo, tem investimento aí, porque em algumas áreas realmente é preciso a tecnologia. Sem dúvida. Hoje a área da mandioca está em uma mecanização muito grande, né? Desde o preparo do solo até ao plantio, você usa muito maquinário. Então, se você não tiver uma tecnificação para você saber a espessura, da distância da mandioca, o tamanho da rama, essas coisas todas, você vai ter dificuldade. Então, é um mercado, assim, hoje, para quem conhece do mercado, né? Aventureiro hoje ele ele pode conseguir ter a renda, o aventureiro, numa época igual nós estamos vivendo hoje de bons rendimentos para o produtor. Mas se estiver numa época que os custos de produção se equilibram com o ganho, ele vai ter dificuldade. Aí não se mantém não, Jair. E aí ele tem dificuldade em se manter. Uma outra questão também que é importante a gente analisar, é porque além do estado do Paraná, que são um produtor de mandioca, nós temos outros estados do Brasil também que tem essa atividade também. E aí quando os estados que também estão nessa produção ocorre, como o ano passado, seca, lá no norte e nordeste, aí a produção de lá acabou no fim sendo bem menor. E com isso, o estado que está com condições de clima favorável, a produção ela acaba no fim sendo colocada no mercado de forma que os ganhos são maiores. Então tem uma série de fatores que precisa ser observado. E uma das questões também que os nossos produtores, principalmente o agricultor familiar, ele precisa também de ter orientação técnica. E aí nós temos a Emater Paraná, que é a nossa parceira enquanto instituição prestadora de serviço na área de assistência técnica, para poder orientar os agricultores familiares de forma que eles possam, de fato, nessa cadeia produtiva, ter orientações técnicas para que ele tenha condições de ter um trabalho de forma que o rendimento da sua produção possa lhe render melhores condições de din-din, como a gente fala. Isso aí. E a outra questão também que é importante relembrar aqui é que no preparo de solo é necessário que os produtores, de uma maneira em geral, tenham o cuidado com o solo, que façam conservação de solo, ou seja, as curvas de nível, ou seja, por exemplo, trabalhar um processo de que o solo não fique compactado para que a erosão também não leve embora a terra boa que vai lá para a água. Então tem todos esses fatores que é necessário que o nosso pessoal que estão nessa cadeia produtiva leve em consideração esses detalhes.
que às vezes o produtor começa a ter menos rendimento, ele começa meio que não ter condições de investir na sua propriedade. E com isso, se ele não cuidar lá da conservação de solo, ele vai ter uma produção menor, porque o solo começa a ficar compactado e vai perdendo as gorduras que nós falamos do solo, que é aquela parte importante da terra fértil que vai fazer com que aquela produção possa ter toneladas a mais por alqueire plantado. E a gente sabe que o agricultor já tem uma vida difícil, fica à mercê do tempo, nem sempre tem um seguro quando dá errada a produção. Isso também vale para a cadeia produtiva da mandioca? Com certeza, né? Existe ainda uma grande dificuldade para o produtor que sofre, né, alguma interferência de clima na sua produção, e ele tem ainda algumas dificuldades. O produtor de mandioca também não é indiferente a essa situação, né? Mas a gente, como federação, como representante dos produtores rurais, agricultores familiares, a gente tem buscado a nível de estado, a nível de governo federal, maneiras de garantir um seguro agrícola mais eficaz com nossos produtores, para que quando haja essas intempéries a gente tenha uma melhor acolhida para o produtor não sofrer tanto, né? Tem uma outra questão que eu gostaria que vocês comentassem, que é a quantidade de pessoas na informalidade nesse setor. Como é que vocês têm monitorado isso? Bem, com relação à questão da informalidade, aí vamos também já dar um toque de maneira geral. No Paraná, no setor rural, em todas as atividades que o campo absorve, nós temos informalidade de 60% ou mais um pouco. Isso dados do IBGE, que aponta que no Paraná tem essa mão de obra sem formalização. Com isso, esses trabalhadores que não estão na formalidade, eles têm os seus prejuízos. E aí ainda na cadeia produtiva da mandioca é mais grave ainda essa questão da informalidade. E é claro que nós estamos fazendo um trabalho para que, tanto no setor da cadeia produtiva da mandioca, como nos demais setores, que os empregadores tenham esse olhar dele formalizar a mão de obra desse trabalhador que a ele presta serviço, que são os assalariados rurais. Na medida em que esse trabalhador não tem carteira registrada, ou nós temos outras formas de contrato também, que é o contrato de safra. Agora nós temos uma outra modalidade que nós conseguimos formalizar num projeto de lei, o 11.718, que pode se contratar por um chamado curta duração, que é contratar o trabalhador até por 60 dias, anos. O empregador pessoa física pode fazer isso, mas para que ele possa formalizar a mão de obra dessa forma simplificada, é necessário que o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores formalizem isso numa convenção coletiva de trabalho, que lá na hora da proposta de discussão, que coloque lá esta cláusula, que fica assegurado a contratação de trabalhadores no sistema de curto prazo. Caso não há esse entendimento entre a classe dos trabalhadores e a classe patronal numa convenção coletiva de trabalho, também pode ser firmado um acordo coletivo ou com um empregador ou mais empregador naquele município que garanta que o empregador possa contratar nesta formalidade. Então a gente está buscando alternativas devido ser um curto espaço de tempo aí a arranca da mandioca. E aí há por parte também que nós propusemos para a gente buscar resolver essa questão, que os empregadores também possam se organizar em condomínios, e nesses condomínios ajunta lá vários empregadores e eles podem contratar os trabalhadores, registrando a sua carteira, e ele vai prestar serviço a vários empregadores naquele município ou até mesmo na região. Essa é uma outra forma que nós estamos trabalhando junto com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Nós estamos dialogando e buscando também alternativas para que isso possa ser viável e que esse trabalhador não fique descoberto. Porque se ele não tiver contratado, ele vai perder os seus direitos trabalhistas, como fundo de garantia, 13º, férias, e vai por aí afora. E também do outro lado, ele perde a sua condição também de segurado na Previdência Social, uma vez que até 2010 ele provava lá a sua condição por atividade rural.
mas de 2010 para cá, esses trabalhadores precisarão comprovar também a sua contribuição para a Previdência Social. Então são alguns fatores que nós estamos trabalhando, orientando e buscando também massificar essas informações. Estamos produzindo uma cartilha e essa cartilha vai orientar os nossos companheiros e companheiras, os assalariados rurais, dos seus direitos que eles têm e ao mesmo tempo também, se ele não estiver registrado, a perda da política social que ele tem por não estar formalizado a mão de obra dele para aquele empregador. Clodoaldo, como o Jair falou então, o produtor e também o assalariado principalmente tem que pensar e não só na hora da colheita, a longo prazo. Exatamente. A colheita da mandioca é a fase que você utiliza mais trabalhadores, mais empregados. E essa colheita, ela não é assim específica por um determinado período do ano. A colheita, o produtor rural ele pode colher a mandioca a qualquer fase do ano, qualquer mês do ano ele pode colher. Então, nós hoje temos algumas regiões do Paraná que são mais produtores de mandioca, a região de Umuarama, Paranavaí, aquela região ali, Maringá. Então, naquela região ali, existem trabalhadores já especializados na colheita de mandioca. Então, ele já é um profissional que vai trabalhar na colheita da mandioca. E esse trabalhador hoje, ele está, como o senhor Jair disse, desprovido de previdência social. Como ele não tem a carteira assinada, que a gente tocou no assunto da informalidade na área da mandioca, no Paraná 60%, como o senhor Jair disse, e na área da mandioca a gente estima, está uma estimativa da federação, que esse índice vai para mais de 80% na área da mandioca. Então, esses trabalhadores todos que estão nessa atividade, eles não têm direito à previdência social. O que significa isso? Ele pode não conseguir aposentadoria por idade. Hoje ele já não tem, se ele sofreu um acidente de trabalho, ele não tem um amparo da previdência social. Isso é um problema tanto para o produtor que contrata ele, como para ele próprio, o trabalhador próprio. Então, para o produtor rural que tem empregado registrado, também é uma garantia ele ter esse registro. Também é bom para o produtor ter um empregado registrado. Porque ele se livra de algumas coisas que podem acontecer com ele durante a contratação, esse período que ele está colhendo a mandioca, que se ele tiver registrado, ele não vai ter esse risco, né? Hoje a gente sabe, algumas outras atividades, existe acidente no transporte do trabalhador. Ônibus ali na região norte do Paraná, noroeste, que sofre acidente, e daí o que acontece? Se o trabalhador não tiver registrado, esse empregador, esse produtor rural vai ter problema, ele vai ter dificuldade de como ele vai resolver essa situação com os empregados que sofreram um acidente. Então a gente conscientiza também, não só o empregado para ele ter a carteira assinada, mas também a importância do produtor ter o trabalhador registrado. A gente ouve muito assim, quando a gente vai fazer essas discussões com a classe patronal, da dificuldade do custo, que é muito caro você ter um empregado registrado. Mas isso tudo, a gente observa o seguinte, que hoje um colhedor de mandioca, hoje ele tira em torno de 80 a 100 reais por dia, colhendo mandioca. Né? Depende muito da área onde ele está colhendo, né? Se a rama está bem firme, se está... Depende, assim, é uma variável e são muito grandes. Mas essa média ele tira por dia, 80 a 100 reais. Esse custo para o produtor, se ele tivesse com um empregado registrado, talvez seria um pouco mais, com certeza. Mas a garantia dele ter um emprego registrado, sem essa preocupação, será que se esse trabalhador cortar uma mão, esse sacolão que você coloca as mandiocas se despenca lá de cima. Então existe um risco que se o empregado tiver registrado, o empregador vai ter menos problemas. O problema, isso aí é inevitável, alguns problemas, algumas dores de cabeça. Mas essa dor de cabeça mais, cara, um custo maior para ele não vai ter, porque ele tem um registro, tem uma parte da Previdência Social. E aqui no Paraná, qual é a região mais produtiva do estado? Olha, existe assim uma disputa assim acirrada ali na região de Paranavaí. Paranavaí é a região do estado que começou a produzir a mandioca. E a gente tem informações ali que a região de Umuarama está crescendo bastante também. Algumas indústrias estão se instalando ali e a região de Paranavaí e Umuarama estão ali na disputa para saber assim, qual que é a mais produtiva. E aí também com relação a essa questão da arranca da mandioca, aí tem um outro ponto que é importante a gente citar,
que quem faz a programação para que o agricultor lá, o produtor, arranque a sua mandioca é a indústria. A indústria é que faz o programa para ele poder arrancar a mandioca. Porque se todo mundo fizer arranca sem estar numa programação lá com a indústria, vai chegar a produção lá e a indústria não tem capacidade para, quer dizer, transformar esse produto que está lá inativo em produto já industrializado. Então tem todo um processo também que a indústria também precisa estar nesse processo, juntamente com os produtores, para que esse produto chegue de forma lá orientada e que não tenha prejuízo. E ao mesmo tempo também a indústria precisa estar nesta cadeia juntamente com o pessoal, desde o trabalhador, que é o assalariado, que está lá na ponta, porque ela depende dessa produção para ela poder fazer girar o seu negócio, para ela ter resultado. Então por isso não dá também para a indústria achar que não, mas isso não é comigo. É com a indústria sim, porque se a indústria não tiver preocupação, desde o dia que o trabalhador foi lá, para jogar a raminha no chão lá, ou que foi lá, na máquina lá que planta, que está ali manejando a rama para ela descer, então ela também tem compromisso. Então por isso nós também estamos orientando, esclarecendo e dando os nortes também, para que a indústria, juntamente com os produtores, tenha esse olhar da responsabilidade social desse produto que está indo para o mercado. Que esse produto não seja um produto que utilizou a mão de obra lá, que hoje nós estamos aí trabalhando o Pacto para o Trabalho Decente, do qual o Paraná é signatário desse pacto. Então que daí tanto a indústria, como os produtores, como os empregadores têm esse olhar, que o produto realmente tem esse respeito com aquele que presta o serviço lá na ponta, que é o trabalhador assalariado, e que ele tem essa garantia desses direitos dele, tanto os direitos trabalhistas, como também os direitos previdenciários, para que ele não fique à mercê, no momento que ele completar a idade dele, ele vai buscar um benefício na Previdência, uma aposentadoria, e ele não prova a sua condição de um trabalhador rural. Então, por isso, é compromisso desde a indústria, do empregador, até chegar nesse trabalhador empregado que está lá, ele ou ela, que ele possa, de fato, ter essas garantias que está na legislação, na Constituição Federal e também na legislação previdenciária, garantindo a ele esse olhar de que realmente é necessário. Tem que estar tudo muito bem amarradinho esse setor aí. Está bem assim, sólido ali, desde do trabalhador na ponta até chegar na indústria, porque é uma cadeia, por isso que nós chamamos de cadeia produtiva da mandioca. E a pesquisa, como é que está nessa cadeia? Olha, assim, aqui o Paraná é um dos avanços, bem avançado na questão de pesquisa, né? Existem novas variedades que se adaptam melhor a esse nosso solo, ao nosso clima ali da região noroeste, né? Que é uma região do Aranito, né? Aranito Kaiowá, aquela região ali. Então, existem muitas variedades assim que têm bom rendimento naquela região. Então, a pesquisa aqui do Paraná, os órgãos de pesquisa agrícola têm trabalhado bem, têm conseguido boas variedades para os nossos produtores rurais. Jário Clodoaldo, está quase acabando nosso tempo, mas dá para reforçar ainda a orientação para quem está nessa cadeia produtiva e para quem pretende entrar nesse mercado? Olha, nós, enquanto Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, nós temos orientado de forma que essa cadeia produtiva ela precisa melhorar a sua relação de trabalho e emprego. Esse é um fator para nós predominante. E aí uma das questões que precisa também é que o pessoal que estão nessa cadeia, que aprimore as suas condições de contratação e aqueles que vão entrar, já entrem nessa cadeia produtiva sabendo que ele vai precisar de ter esse olhar para aquele trabalhador que vai prestar o serviço para ele. Que ele seja um trabalhador com registro em carteira ou, se não, pelo menos com um contrato de safra garantindo ele essas questões aí que tem da Previdência Social, ou no contrato curta duração, ou até mesmo o nosso agricultor familiar, que pode contratar até 120 dias ano. Então isso nós estamos orientando e além disso também precisa desse nosso pessoal prestar atenção, porque a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho vai sempre estar com esse olhar para a melhoria das condições dessa relação de trabalho e emprego. Clodoaldo, e quem está pensando em entrar já brilha o olho, né? Porque o Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Só perde para a Nigéria, é isso mesmo? Pois é.
É bem isso mesmo. Aqui o clima do estado do Paraná, do Brasil como um todo, ele é muito favorável para a cultura da mandioca, né? Nós temos outros estados ali também que tem um clima, tem uma temperatura anual assim média de 20 graus, né? O estado ali do Nordeste, por exemplo, são grandes produtores também de mandioca. E o Paraná está nessa briga aí para ser o maior produtor aí do Brasil. Do Brasil. Que assim seja. Tomara. Obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos a oportunidade. A gente conversou com o Jairo Correia, que é diretor, secretário de assalariados da FETAEP, e com o Clodoaldo Gazola, que é assessor de assalariados da Secretaria de Assalariados da FETAEP. Obrigada. Nós agradecemos. E o Economia Ativa está acabando. Obrigada pela companhia. Você segue agora bem informado na TV Sinal.